ter aceitado o convite e ter posto... Lógico. O que é esclerose múltipla? A gente está falando da genética, tem que falar o que ela é. Sim, sim. Tá certo. Vou fechar a câmera aqui. Gostei da sua pergunta. Qual o Túlio? Só aguardando. Agora sim, estamos gravando. Então, estamos aqui, mais um seminário do PPG-BMC Unirio, né? E recebemos nessa edição, com muito prazer, novamente, professora do programa, professora Sonisa Vieira Alves Leon, né? Eu já fiz a apresentação na oportunidade anterior, mas podemos fazer de novo, né? Ela é professora titular de Neurologia da Unirio, né? Pesquisadora produtividade nível 2, CNPq, né? Cientista do nosso estado, enfim, também é médica pesquisadora do Clementino Fraga Filho na UFRJ, né? E, enfim, tem uma larga experiência em uma série de doenças neuroinflamatórias de background genético, tá? E hoje ela particularmente vai colocar, vai responder para todos nós o que é esclerose múltipla, numa palestra um pouco mais básica, né? Porque já tivemos palestras aqui sobre esclerose múltipla em aspectos da ponta do conhecimento. Então hoje a professora Sonisa vai fazer um apanhado não exatamente mais básico, mas um pouco mais completo. A gente tem uma visão geral da doença. Então, com essa curta e breve apresentação, eu gostaria de passar a palavra para a professora Sonisa e agradecer mais uma vez o aceite, o pronto aceite que ela nos brindou aqui para a comissão dos seminários e para a pós-graduação toda. A palavra é sua, professora Sonisa. Obrigada, professor Pablo, professora Carmen, pelo convite. É sempre muito bom falar sobre esse translacional que a gente tem da pesquisa básica, da genética, da imunologia com a pesquisa clínica. E eu acho que a esclerose múltipla é uma doença que representa muito esses aspectos atuais da medicina de precisão, dos biomarcadores e de tudo que a gente tem feito. E a Carmen colocou muito bem. A gente estava falando, Fabrícia falou de genética, falou de todos os aspectos imunogenéticos da doença, e aí a Carmen perguntou: o que é esclerose múltipla, Sonisa? Então, o mote dessa apresentação de hoje é exatamente falar de forma um pouco translacional do que é esclerose múltipla. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela e vou tentar responder essa pergunta da melhor maneira, né, Carmen? Sonisa, eu até sei, eu só acho que os alunos... Não, eu sei, você falou isso para os alunos. Não é para você, por favor, é para os alunos, eu sei disso. Ué, vocês estão vendo? Não, ainda não. Que engraçado, sabe que hoje eu já não consegui compartilhar numa reunião mais cedo? A minha sugestão é você compartilhar a tela inteira. Pois é, vou fazer isso. Mas eu tinha colocado a tela inteira. Puxa. Cancelar. Tela inteira. Sabe o que está acontecendo? Aquela opção para compartilhar, ela não está aparecendo. Vocês estão vendo? Não, eu vou verificar se está tudo ok aqui. Só um minuto. Dessa vez... Ela não está aparecendo. Ela não fica azul para eu apertar compartilhar, entendeu? Ah, ficou agora. Ficou agora. Pronto. Ficou. Ah, agora sim. Perfeito. Pode prosseguir. Ficou. Estou aqui colocando em tela inteira aqui. Bom, então vamos tentar responder o que é a esclerose múltipla, evidentemente, para os alunos, porque todos os professores que já trabalham conosco em parceria há tanto tempo já sabem.
E a nossa agenda, então, vai incluir como é que é a clínica, como é que a gente faz o diagnóstico, uma fisiopatologia nesse translacional com a clínica. A gente entende o fenômeno clínico por meio do conhecimento fisiopatológico que se tem hoje dessa doença, e a importância desse momento que nós temos anos sobre precisão terapêutica, medicina de precisão e biomarcadores. Isso vem sendo uma constante na vida da maioria das especialidades, era uma coisa muito restrita à oncologia, e hoje isso transcende para praticamente todas as especialidades, e é impossível você não pensar em janela terapêutica, você não pensar em buscar características específicas para melhor diagnosticar e tratar um paciente. Então, o primeiro caso que se tem na literatura, descrito, publicado, foi de uma jovem holandesa na Idade Média, que apresentava quadros de perda visual com recuperação, fraqueza muscular, onde ela ficava paralítica e depois recuperava-se espontaneamente. E essas manifestações foram atribuídas a milagres. E ela acabou virando uma freira liduína, que depois foi santificada como uma pessoa que era capaz de exercer milagres e de se recuperar de paralisias e de perda visual recorrentes, como ela apresentava. É bem interessante isso, porque a esclerose múltipla, como o nome já dá a cola, ela apresenta multiplicidade de sintomas, multiplicidade de manifestações secundárias a fenômenos de lesão do tecido, e daí o nome esclerose, e tecido esse que é o sistema nervoso central, especialmente a mielina. E ela mostra, nesse relato, que hoje nós sabemos que era a esclerose múltipla, a importância de ouvir o paciente, da anamnese, da história clínica. Por mais que a gente tenha biomarcadores, marcadores genéticos, muitas vezes um diagnóstico é feito pela anamnese, e ele é confirmado pelos exames complementares. Então, isso em medicina é extremamente importante, nesse mundo que a gente está vivendo com tantos recursos, com ressonâncias avançadas, que nós usamos muito, com tanto teste imunológico, tanto teste de marcadores genéticos, mas a anamnese ela é fundamental para direcionar o que nós vamos pedir, como é que nós vamos investigar esses pacientes. Então, essa doença foi descrita em 1868 por Charcot, e a descrição dele foi tão perfeita que até hoje ninguém superou essas primeiras descrições. E ele chamava atenção para essas placas de acometimento da mielina. Esse é um desenho original do atlas dele, que envolviam principalmente as substâncias periventriculares, nas vênulas perpendiculares aos ventrículos laterais, o tronco cerebral, cerebelo, a medula espinhal, onde você principalmente tem áreas com muita quantidade de mielina, onde passam os feixes nervosos com bastante quantidade de mielina. Então, as áreas descritas histologicamente, ele mostrava uma perda da mielina, e por isso essa doença ficou no grupo das doenças desmielinizantes, que destroem a mielina. E ele descreveu uma tríade que é muito importante, que é o aparecimento de uma ataxia pelas lesões cerebelares ricas em mielina, de tremor intencional, com uma palavra escandida, uma palavra silabada, e nistagmo, que é um tremor na movimentação oculomotora. Hoje, a ressonância mostra que essas áreas que aqui são desenhadas, a pena, a caneta, elas aparecem muito claramente nas regiões periventriculares, com um hipersinal exatamente nas regiões histopatológicas desenhadas por Charcot, tanto no encéfalo, quanto no tronco cerebral, quanto na medula espinhal. Então, são múltiplas lesões de acometimento da mielina, que quando evoluem, acabam evoluindo para uma lesão também do axônio e destruição neuronal. Então, como é que é a clínica da esclerose múltipla? O que esses pacientes podem apresentar? Os sintomas e sinais, eles estão relacionados com as lesões, ou se as lesões são em áreas não eloquentes, você pode ter mais lesão do que sintoma. Então, aqui a gente vê corpo caloso, uma lesão de corpo caloso, uma outra lesão no nervo óptico,
e aí você vai ter perda visual. Uma lesão no tronco cerebral, você vai ter diplopia, visão dupla. Uma lesão na medula espinhal, você vai ter uma paralisia, uma mielite. Então, são múltiplos, como o nome diz, sinais e sintomas que estão correlacionados, na grande maioria, das lesões que vê no cerebelo, no encéfalo, e na medula espinhal e no tronco cerebral. E aí, esses sinais e sintomas vão estar correlacionados com essas alterações. A esclerose múltipla, como eu disse, faz parte de um espectro de doenças que acometem a mielina no sistema nervoso central. Tem um grupo de doenças desmielinizantes que acometem o sistema nervoso periférico. E, assim, a mais frequente dessas é o Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré, que todo mundo ficou conhecendo depois da infecção por zika e chikungunya. Mas a esclerose múltipla é uma doença também desmielinizante, só que do sistema nervoso central. Ela acomete o encéfalo e a medula espinhal. E ela é a mais frequente dessas doenças, seguidas depois pela neuromielite óptica. Existem vários subtipos de manifestações desmielinizantes, com diferentes nomes e com diferentes características, como a encefalomielite aguda disseminada, que a gente vê muito em crianças, e em quadros pós-virais, como chikungunya, e agora estamos vendo também com Covid. E outras formas, como as doenças tumefativas, que agora estão descritas, associadas, tanto ela quanto a neuromielite óptica, a biomarcadores e anticorpos circulantes muito específicos. Então, a esclerose múltipla, ela vem se diferenciando dessas outras doenças, não só pela clínica, porque a clínica confunde muito, mas pela presença das características genéticas, que a Fabrícia falou, e que eu não vou voltar a falar, e pelas características agora dos biomarcadores, como os anticorpos anti-aquaporina 4 na neuromielite óptica, e os anticorpos anti-oligodendrócito da mielina nas MOGADs, ou MOG Associated Diseases, que aí incluem as formas tumefativas, os balôs e a encefalomielite aguda disseminada. Então, vocês vejam que é um espectro de doenças com características clínicas muitíssimo semelhantes, que podem ser confundidas umas com as outras, e das quais a gente tem que ter um extenso diagnóstico diferencial com outras causas autoimunes, inflamatórias, genéticas e pós-infecciosas. Nós chegamos ao ponto de, hoje, termos para a esclerose múltipla no Canadá, grupos de aconselhamento genético para as formas progressivas que obedecem o padrão mendeliano autossômico dominante. Então, quando a gente olha de novo esse grande espectro de doenças desmielinizantes e as variantes da esclerose múltipla, cada vez mais nós vemos que cada uma delas pode ser hoje podem ser hoje diagnosticadas por meios de anticorpos circulantes, como a gente viu anteriormente, e cada vez mais se distanciam dessa forma mais frequente, que é a esclerose múltipla recorrente remitente, ou a esclerose múltipla primariamente progressiva. Então, vamos falar especificamente dela. É uma doença que prevalece no sexo feminino, em mulheres, numa proporção de 2:1, e com uma frequência de idade de início de 30 a 40, mas podendo começar aos 20, aos 18, nas formas em adolescentes. Existem crianças, formas pediátricas da esclerose múltipla, que não são muito frequentes, mas são diagnosticadas nos últimos 20 anos mais frequentemente, porque não se pensava nelas. Então, ela é uma doença com pico de início na fase de maior produtividade do indivíduo, e tem uma distribuição no gradiente norte-sul muito relacionado às características de etnia. Então, você vê raramente em africanos, em orientais, mas você vai começar a ver uma maior frequência em australianos, em brancos, sul-africanos, europeus, e no norte da Europa, Estados Unidos, em canadenses, uma frequência maior, em proporções
no Brasil que variam de 20 para 100 mil, e nessas populações de 160, 180 para 100 mil habitantes. Então, são áreas de altíssima frequência comparadas a áreas de onde você tem uma maior miscigenação racial, como acontece na população brasileira, por exemplo. A fisiopatologia, passando assim de forma bastante superficial, envolve a ativação na periferia por diferentes mecanismos de imunidade inata, imunidade adaptativa, que é a intolerância, na exposição desses indivíduos a fenômenos de diferentes patógenos ou proteínas virais vacinais. A gente não sabe exatamente quais desses fatores influenciam, mas o fato é que células T ativadas na periferia, em função de suscetibilidades genéticas individuais e fatores ambientais, migram, né, pela barreira hematoencefálica e vão apresentar uma autorreatividade contínua no sistema nervoso central, intraparenquimatosas, depois dessa quebra de barreira, levando, então, a liberação de mecanismos inflamatórios, de citocinas e de elementos associados a autoanticorpos e citotoxicidade celular, que provocam uma desmielinização, uma lesão da mielina, que é representada em azul claro, e aqui em azul escuro o axônio, e esses produtos de inflamação da mielina são principalmente perpetuados por uma autorreatividade desses linfócitos dentro do sistema nervoso central, que se perpetua ao longo da vida. Então, é uma doença inflamatória, autoimune, que também pode ter um componente neurodegenerativo. Aqui no complexo trimolecular, a gente tem o antígeno desconhecido, os autoantígenos encefalitogênicos provavelmente são proteína básica de mielina, oligodendrócito da mielina e o proteolipídio, o receptor de célula T, e aqui as moléculas HLA apresentando esses antígenos na superfície celular. Esse complexo trimolecular provavelmente é o grande início na suscetibilidade genética, né, de alguns haplótipos do tipo DR2, ativando esses linfócitos T por meio de diferentes estímulos ainda desconhecidos de fatores ambientais, levam, então, nessa ativação, a perpetuação de um mecanismo, de um processo inflamatório mediado por linfócitos T, por linfócitos B, por anticorpos circulantes, por ativação microglial, a atividade macrofágica, que levam, então, também a mecanismos de degeneração direta por células CD8, principalmente, diretamente no oligodendrócito e diretamente levando a uma perda axonal. Então, nós temos mecanismos não só inflamatórios, mas também neurodegenerativos, mediados, então, por linfócitos B, complemento, por citotoxicidade celular, por formação de anticorpos, e aí você tem alvos terapêuticos que envolvem, por meio de plasmaférese, a limpeza de anticorpos circulantes do sangue periférico, e drogas que são, em última instância, imunossupressoras de linfócito T, diminuindo a atividade desses linfócitos na migração transendotelial para acometimento da mielina. Isso de forma dinâmica acontece, então, esse ataque imunológico levando à desmielinização, ele, então, é promovido por essa ativação de linfócito T, por produtos, né, da microglia, por estresse oxidativo, por atividade glutamatergica, pela ação de metalloproteases, por lesão de barreira hematoencefálica, pelo perfil de citocinas pró-inflamatórias, levando muitas vezes não só à perda da mielina, e aí quando você tem um impulso nervoso aqui comprometido, se esse impulso nervoso está comprometido, se essa mielina foi perdida no nervo óptico, você vai ter uma perda da visão, ou muitas vezes, na evolução disso,
e aí a desmelinização é vista por meio daquilo que eu já mostrei, por uma imagem com vários hipersinais em T2, aqui na ressonância, em FLAIR, desculpa, na ressonância magnética, é um tipo de captação de imagem, onde você tem uma sensibilidade muito grande, isso que são todas áreas onde você tem destruição da mielina, a representação daquilo que a gente viu antes, e a continuidade desse fenômeno de desmelinização e por mecanismos, principalmente mediados por anticorpos e citotoxicidade celular, você pode ter também, ou secundariamente ou primariamente, um mecanismo de transecção do axônio, de perda axonal com degeneração valeriana, e aí, nesse momento, você tem, então, um comprometimento irreversível daquela área do sistema nervoso. Isso se manifesta, essa lesão axonal, a degeneração valeriana, se manifesta na ressonância por meio dos chamados black holes, ou buracos negros, que em algum momento foram só inflamatórios, foram só desmelinizantes e que depois acabaram evoluindo para uma perda axonal definitiva. Clinicamente, esse paciente vai ter, então, uma sequela desse fenômeno de neurodegeneração, e por isso essa doença é uma doença inflamatória, autoimune e neurodegenerativa. A lesão neuronal da esclerose múltipla, ela resulta na liberação de uma série de elementos de degeneração celular. Um dos mais importantes estudados atualmente são os neurofilamentos de cadeia leve, que eram vistos no líquor, né? Você tem a perda axonal, que vista, né, claramente com lesão axonal, perda desses fragmentos, dessa proteína do citoesqueleto do neurônio, que é o neurofilamento de cadeia leve, e além de perda de astrócito, e aí você vai ter a proteína glial fibrilarácea também no líquor. Então, no líquor, isso era visto muito claramente. Só que você não tinha como monitorar esses biomarcadores de neurodegeneração fazendo exames de líquor a cada 3 meses no paciente. Hoje você consegue, por meio de outros exames de ELISAs ultrassensíveis, a gente vai ver daqui a pouquinho, que no plasma, no sangue periférico, a gente consiga detectar esses biomarcadores de neurodegeneração. Então, o equilíbrio dessa quebra de tolerância, estresse oxidativo, mecanismos de autoimunidade, de autorreatividade constante, levando ao processo inflamatório, ele depende não só da suscetibilidade genética individual, mas também de uma série de fatores ambientais, que são, então, que constroem os fenômenos epigenéticos, e esses fenômenos epigenéticos, eles recebem influência de fatores que nós podemos evitar, como, por exemplo, o tabagismo, deficiência de vitamina D, deficiência de exposição ao sol, alimentos extremamente gordurosos e inflamatórios. E são esse conjunto de fatores ambientais, quando encontram um indivíduo com uma suscetibilidade genética por uma doença do tipo esclerose múltipla, então desenvolvem fenômenos pós-genômicos e fenômenos regulatórios que vão levar, então, a um comprometimento contínuo e progressivo desse paciente, levando à neurodegeneração, e essa neurodegeneração pode ser vista por diferentes mecanismos, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Entre os fenômenos ambientais que eu quero chamar muito a atenção, está o tabagismo. Tabagismo, hoje a gente sabe, diminui em 10 anos a sobrevida de um paciente com esclerose múltipla. Além dos quadros cardiovasculares que o tabagismo provoca, e todo um conjunto associado a processos demenciais por aumentar estresse oxidativo, aumentar ROS e todo esse processo de lesão de ativação microglial e lesão tecidual, ele claramente diminui em 10 anos a mortalidade, a letalidade dos pacientes com uma doença do tipo esclerose múltipla e provavelmente das outras também. Então, que tipos de evolução nós temos nos pacientes com esclerose múltipla? A forma mais frequente, 80% deles, é uma forma onde ele tem, como aquela freira que virou santa, surtos da doença com remissão, perda visual, recuperação, perda motora com recuperação, perda da coordenação motora com recuperação,
recuperação. Aí vocês vão vendo que essas lesões desmielinizantes que eu mostrei acabam também lesando o axônio. Então, a recuperação passa a não ser total e esse paciente começa a apresentar sequelas se somando aos surtos. Esse momento é o momento onde essa doença passa a progredir sem melhora ou com pouca melhora. Então, a forma surto-remissão pode evoluir para uma forma secundariamente progressiva, onde a incapacidade de diferentes níveis se instala. 10% dos pacientes com esclerose múltipla vão ter uma forma primariamente progressiva desde o início. Eles vão somando pioras progressivas. Eles nunca melhoram. E 5% dos indivíduos, dos pacientes, podem ter surtos durante a progressão. É uma mesma doença com fenótipos clínicos de evolução diferentes. E isso é muito importante quando a gente decide como tratar o paciente. Os sintomas, então, frequentes são paralisias ou fraquezas musculares, que são paresias, diminuição da sensibilidade, hipo ou anestesias, dormências, que são parestesias, incoordenação motora, perda visual por neurite óptica, incontinência urinária, incontinência fecal, ou retenção urinária, uma bexiga neurogênica acaba se desenvolvendo, visão dupla por paralisia de nervos oculomotores, dificuldade de deglutição, de falar, dificuldade de engolir, declínio cognitivo, porque você vai somando perda neuronal, disfunção sexual, dor neuropática importante, espasticidade e uma série de outros, mas esses aqui seriam os mais frequentes. Eles podem ocorrer todos ao mesmo tempo, podem ocorrer isoladamente e podem ocorrer em diferentes momentos de maneira combinada ou de forma monossintomática. Um quadro bem típico de um paciente com esclerose múltipla é esse aqui. É um paciente que começa com uma mielite cervical em fevereiro de 2010, em abril de ele fica com uma paralisia nos 4 membros, depois ele melhora, aí depois ele piora de novo e faz uma paralisia com uma visão dupla, aí depois ele melhora, em julho de 2010 ele novamente faz uma paralisia oculomotora com diplopia. Essa é uma história típica de esclerose múltipla surto-remissão. Essa é uma moça de 22 anos, com uma carga lesional alta desde a primeira ressonância magnética, que apresentou aquela evolução que eu acabei de mostrar para vocês, e com incoordenação motora, lesão de tronco, lesão da medula, com aquelas manifestações surto-remissão que caracterizam essa forma da doença. Mas essa doença começa quando? Quando ela dá os primeiros sintomas, é sempre o primeiro momento que você vê o paciente com sintoma de incoordenação motora, perda visual, visão dupla, é quando a doença está começando? Provavelmente não. Hoje a gente sabe disso. Essa doença começa antes, e como as pessoas é uma doença que ocorre em jovens, e você tem uma reserva neuronal no jovem, você tem também áreas não eloquentes no encéfalo e na medula espinhal, alguns pacientes que vão fazer uma ressonância magnética por um outro motivo, apresentam várias e múltiplas lesões que nunca deram sintoma. Então, vou dar um exemplo aqui do que a gente chama de RIS, ou síndrome radiológica isolada, que são os fenômenos pré-clínicos de uma esclerose múltipla recorrente remitente ou surto-remissão. E a gente chama isso de limiar clínico. E chamamos a primeira manifestação clínica do pico desse iceberg, que acaba resultando num esconderijo, né? Esse paciente pode ter uma série de manifestações antes de ter o primeiro surto clínico, e esse limiar clínico é hoje o grande desafio nosso no monitoramento dos pacientes, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, as lesões da ressonância, elas podem ocorrer de forma subclínica, sem nenhum sintoma, como aconteceu com essa paciente, uma paciente que morava em Londres, 28 anos, veio para o Brasil
com uma história de cefaleia, e aí foram pedir uma ressonância magnética, ela tinha várias e várias lesões de corpo caloso, de medula espinhal, de região pericalosa, que nunca deram sintoma, nunca totalmente assintomática. Ela é um exemplo de uma síndrome radiológica isolada. Ela tem a doença? Ela provavelmente evoluiu para a definição de doença, ela tinha um líquor com processo inflamatório, com presença de bandas oligoclonais, como a gente vai ver agora, o primeiro biomarcador dessa doença, mas era impensável, há alguns anos atrás, você construir um diagnóstico tão precoce numa paciente de 28 anos. E esse diagnóstico precoce, ele é fundamental porque tempo é cérebro, tempo é medula espinhal, e há poucos anos, não são muitos, muitos viam pacientes como esses e falavam que era um achado de ressonância e como não tinha manifestação clínica, nada tinha a se fazer. Isso não é verdade, e essa perda de tempo está associada, como vocês viram, à lesão axonal progressiva e a uma janela terapêutica que muitas vezes é perdida. Essa é a síndrome radiológica isolada, mas quando esse paciente tem a primeira manifestação clínica, que é a síndrome clínica isolada, CIS, que é Clinical Isolated Syndrome, esse paciente pode, nesse momento, com os critérios diagnósticos agora de 2017, a gente já ofereceu um tratamento, esse tratamento está começando também a ser cada vez mais precoce na síndrome radiológica isolada, mas a síndrome clínica isolada hoje, ela, pelos critérios de revisão diagnóstica, graças a um biomarcador no líquor, que é a presença da ativação clonal de linfócito B, com índice intratecal de IgG e bandas oligoclonais, a gente consegue, na primeira manifestação clínica de um paciente que faz líquor e que tem bandas oligoclonais, fechar um diagnóstico e começar a tratar esse paciente. Então, isso foi fundamental, porque a síndrome radiológica isolada, que não dá sintoma nenhum, e a síndrome clínica isolada, que pode dar qualquer um desses sintomas, de forma isolada ou de forma combinada, passaram a ser investigadas por ressonância de todo o neuroeixo, por exame de líquido céfalo-raquidiano, por potenciais evocados visuais, por pesquisando infecções e outras doenças autoimunes, e conseguiram, por meio hoje de biomarcadores, no caso do líquor, a presença de bandas oligoclonais, no caso da neuromielite óptica, a presença do anticorpo anti-aquaporina 4, fechando o diagnóstico de neuromielite óptica e fazendo o diagnóstico diferencial com esclerose múltipla. No caso do oligodendrócito da mielina, do MOG, que é um anticorpo associado à encefalomielite aguda disseminada, esses biomarcadores, num primeiro momento que esse paciente tem um quadro, como qualquer um desses que a gente descreveu, podem construir um diagnóstico precoce, ou de esclerose múltipla, ou de uma encefalomielite aguda disseminada, ou de uma neuromielite óptica. E isso vai ser fundamental, que a evolução pode ser recorrente, pode ser monofásica, e esse tratamento, começado aqui precocemente, vai impactar para sempre a vida desses pacientes e a evolução dessa doença. Então, a gente tem a síndrome radiológica isolada, a síndrome clínica isolada, a forma recorrente remitente, a transicional, que é a forma quando ela começa a progredir e não melhora mais, e a forma secundariamente progressiva. E esses dois triângulos, eles mostram muito nessa doença. Ela é uma doença dual, uma patologia dual. Ela é muito inflamatória no início, e ela é muito mais degenerativa na medida que os anos passam. E aí, onde as medicações atuam mais? Elas atuam nessa atividade inflamatória, naqueles pacientes no início, onde você tem surto, onde você tem os alvos terapêuticos são moléculas, anticorpos monoclonais, moléculas imunomoduladoras que atuam principalmente aqui. Desde o início, essa doença é degenerativa. Então, quanto mais cedo a gente atua, menor vai ser perda axonal, black holes, buracos negros e sequelas motoras, visuais, sensitivas, bexiga neurogênica e tudo que vem junto com essa doença. Então, como é que a gente mede a incapacidade na esclerose
múltipla. A escala de incapacidade, ela contempla principalmente os membros inferiores, então o exame neurológico normal é o 0. Eu estou falando aqui porque os alunos que estão acompanhando no doutorado, no mestrado, iniciação científica, eu acredito que estejam aqui assistindo, eles vêm toda hora a gente falar do EDSS, né, Expanded Disability Scale Score, que é isso aqui, varia de 0 a 10, e vocês, na medida em que esse paciente vai somar capacidade, ele vai aumentando o nível nessa escala, nesse score de incapacidade. E aí, quando ele chega no EDS-6, por isso a gente chama o paciente andar, monitora o tempo, ele já precisa de um apoio unilateral e rápido. Esses pacientes de EDSS-6, eles evoluem para EDSS-7, que é quando ele já vai para cadeira de rodas. E aí a gente vai ver a grande diferença que esses biomarcadores têm feito na vida dos pacientes e por que o nosso laboratório de neurociência translacional se ocupa e se preocupa em implantar a medicina de precisão dentro dos laboratórios da Unirio. Biomarcadores na esclerose múltipla eram, até muito pouco tempo, essencialmente clínicos, né? Se você comparava um paciente que começa mais tardiamente, doença com maior carga lesional, doença mais ou menos grave, mas hoje tem uma série de biomarcadores. Esses biomarcadores, eles são não só a banda gluconais, mas níveis de N-acetilaspartato, glutamato, citocinas, IL-12, IL-23, enolase, neurofilamento, quitinase 13, IL-8, uma série de produtos de astrócitos, lesão de astrócitos, GFAP, metaloproteases, fenótipos de linfócito TH1, TH17, quitinase 3, interferon gama, TNF-alfa, osteopontina, nas imagens não tradicionais, como PET, Positive Emission Tomography, você pode ver ativação microglial e outras ressonâncias não convencionais, e lesões teciduais, né, lesão da glia, lesão desses linfócitos, e ativação desses linfócitos, macrófagos, dendritos, ativação desses anticorpos do sistema nervoso central, hoje podem ser avaliados por meio desses biomarcadores atualmente disponíveis, e aí monitorar os fenômenos inflamatórios e neurodegenerativos. Então, a gente faz essa seguinte pergunta, que começamos a fazer, se eu pego, nosso ambulatório lá tem 25 anos no fundão, 25 anos ou mais, 27 anos, a gente tem muito paciente da época pré-tratamento que foram para a cadeira de roda muito rapidamente, e a gente vê os nossos pacientes pós-era de tratamento e pós-era de marcadores melhorando e controlando muito a doença. Então, essa pergunta, se existe atividade clínica sem sintoma, se existe atividade de doença sem sintoma clínico, ela tem que ser respondida com um sim bem grande. E esse sim bem grande implica em quê? A gente fazer ressonância todo ano, mesmo que o paciente esteja assintomático. A gente fazer agora a pesquisa de biomarcadores de neurodegeneração, mesmo em pacientes assintomáticos, sem lesão na ressonância, sem lesão captando gadolínio. Então, o monitoramento desses pacientes é que vai impactar a evolução. Por isso, os critérios diagnósticos revisados em 2017 buscaram um diagnóstico precoce. Então, um paciente que tinha afastando outras doenças inflamatórias infecciosas, como aquela freira, que tivesse 2 surtos clínicos, ele já preencheria um critério de esclerose múltipla. Se ele tivesse 2 surtos clínicos com uma história, se tivesse um surto clínico com uma história passada de um surto bem registrado, que naquele momento não estivesse se manifestando, nenhum processo adicional era necessário, ele também preencheria critérios. Mas aquele paciente com um surto clínico somente, sem nenhum surto prévio, que a ressonância mostrasse já várias lesões, distribuição espacial de lesões, e com presença de bandas oligoclonais, passou a ser diagnosticado como esclerose múltipla. Esse foi o grande ganho do diagnóstico precoce e também do tratamento precoce dessa doença. Que no primeiro surto clínico, que era antigamente a síndrome clínica isolada, se tiver bandas oligoclonais,
e múltiplas lesões na ressonância, você consegue fechar o diagnóstico e começar a tratar esse paciente. Então, as bandas oligoclonais foram o primeiro biomarcador da esclerose múltipla. E vamos ver, então, o que aconteceu com essa paciente nossa, a Mariana, feminina de 18 anos, que apresentou uma diplopia, uma visão dupla, 18 anos, e uma diminuição de força no membro inferior direito, com uma ataxia, uma incoordenação motora de membro superior esquerdo. Primeira manifestação dela, com múltiplas lesões, medula espinhal, no encéfalo, no tronco cerebral, correlacionadas com os sintomas clínicos, o exame de líquor mostrando banda oligoclonal. Afastadas outras condições, pelos critérios de 2017, sem um surto novo e sem uma história pregressa de outros surtos, a gente conseguiu fechar um diagnóstico nesse momento, um diagnóstico, não digo precoce, mas um diagnóstico rápido da doença. Precoce é quando você antecede, né? Então você não tem, a gente usa erradamente precoce, mas eu vou usar precoce como assim, não antecedendo, mas um diagnóstico rápido da doença. Então ela tinha uma ressonância com alta carga lesional e foi tratada com metilprednisolona, 1 grama, 5 dias. Ela representa, essas lesões dela representam as lesões desmielinizantes e de atividade inflamatória, atracando a mielina, com várias lesões captando contraste. Essa é uma ressonância com gadolínio. Então, com o primeiro surto dela, com a presença de bandas oligoclonais e distribuição de lesões na ressonância, a gente conseguiu fechar o diagnóstico dessa paciente. E saiu, peraí. Muito bem. Como é que ela evoluiu? Meses depois, ela teve novamente uma visão dupla, uma diminuição de força, ela estava esperando a medicação ser liberada. Esse é um desafio para a gente, liberar a medicação de alta eficácia. Foi para um novo ciclo de pulsoterapia com metilprednisolona e já apresentava algumas lesões de hipossinal com degeneração axonal, que acabaram não tendo tanta importância, porque era uma paciente jovem com grande reserva neuronal. Então, essa paciente que hoje evoluiu sem nenhuma manifestação nova, desde que começou uma medicação de alta eficácia, no primeiro, com meses de diagnóstico, uma forma surto-remissão com doença altamente ativa, que o tratamento precoce, a gente já está em 2021, por coincidência, eu a vi hoje no consultório, ela está inteiramente assintomática. É impressionante como esses pacientes ficam controlados. Um outro critério diagnóstico é para a forma progressiva da doença, que você tem que esperar, esses pacientes não têm surto, você espera 1 ano de acompanhamento, e as lesões são geralmente lesões também periventriculares, você tem que ter uma lesão na medula espinhal, de preferência, tem que ter presença de bandas oligoclonais, tem que ter, em geral, numa ressonância de alto campo, você vê lesões subcorticais em regiões meníngeas, que é uma característica dessa progressão da doença, do comprometimento desses pacientes. E essa construção do diagnóstico da doença progressiva, ela requer pelo menos 1 ano de acompanhamento ou 1 ano de registro retrospectivo de manifestações progressivas e presença de bandas oligoclonais no líquor. Geralmente, esses pacientes têm muita lesão hipointensa, é uma doença muito mais neurodegenerativa do que inflamatória, então você vê esses buracos negros numa frequência também bem maior, e perda de volume cerebral e atrofia de medula espinhal, que é também uma característica das formas progressivas da esclerose múltipla, uma forma mais grave dessa doença. E existem também as doenças altamente ativas, com vários surtos. A gente teve um caso agora, recentemente, que você faz imunoglobulina, plasmaférese, metilprednisolona para esses pacientes melhorarem. O que são pacientes com doença altamente ativa? São aqueles que apresentam surtos muito frequentes, em 2 anos, ou em 12 meses, ou em menos de 12 meses, com alta carga de lesão na ressonância, com lesões muito ativas, lesões captando contraste e surtos deixando manifestações motoras
manifestações cerebelares, manifestações visuais, alterações esfincterianas, são formas mais agressivas da esclerose múltipla e ainda bem que não são a maioria dos pacientes. Essa é a última revisão que saiu no contínuo em junho de 2019, não tem outra depois dessa, estava verificando. E olhem só a importância dos biomarcadores. Esse é o primeiro artigo que mostra, além das características que identificam a possibilidade de uma doença mais grave, né? O sexo masculino tem uma doença mais grave que o feminino, a idade de início mais tardia também, a etnia, né? O paciente não branco, não caucasiano, afrodescendente tem uma doença mais grave, quem fuma, né? O tabagismo está associado a uma doença mais grave, o número de surtos muito frequentes, o intervalo pequeno entre um surto e outro, uma recuperação incompleta, aquele paciente que vai ficando com sequela, um comprometimento neurológico, principalmente motor, de incoordenação, de esfíncter, uma apresentação já com incapacidade desde o início, uma forma progressiva desde o início, muita lesão na ressonância magnética, nas imagens, muita lesão gadolínio, atrofia cerebral, e presença de eurofilamentos de cadeia leve. Então, nós temos agora 2 biomarcadores associados à esclerose múltipla. Não só a banda Nurico, mas como neurofilamento no sangue periférico, e agora outros biomarcadores. Então, como é que esses fatores preditivos impactam e como é que isso a gente vem administrando isso na esclerose múltipla. Então, quando ela foi descrita pelo Charcot em 1868, você não tinha absolutamente nenhum tratamento, nenhum. Em 1950, pelos estudos histológicos mostrarem a presença de linfócitos T, começou a se associar imunossupressor, a azatioprina, metilprednisolona, CTH. E, realmente, a grande diferença foi em 1973, nos anos 90, quando o primeiro tratamento para a esclerose múltipla aconteceu, que foram os interferons beta, que diminuíram em 1/3 o número de surtos por ano. Então, vamos pegar a Joana, que é uma paciente de 18 anos, que apresentou o primeiro surto dela em 1970, uma perda visual à direita, com o restante do exame neurológico normal, e ela, na época, os critérios eram clínicos, não tinha ressonância. O líquor não fazia parte dos critérios diagnósticos. E ela teve que fazer vários surtos e lesão e manifestações neurológicas e levou anos para ser diagnosticada, depois de exclusão de outras causas. Bom, qual o prognóstico da Joana? Até os anos 90, o risco de incapacidade motora grave era, em 10 anos de doença, que 70% dos pacientes alcançassem um nível de incapacidade no EDSS-6. Então, uma menina de 18 anos, aos 28 anos, estaria usando bengala, apoio unilateral ou bilateral, e anos depois estaria indo para a cadeira de rodas e viveria até os 60, 70 anos, com bexiga neurogênica, infecção urinária de repetição, fora do mercado de trabalho e com uma vida emocional e social incapacitando não só ela, como também o comprometimento de toda a família. 70% dos pacientes em 10 anos evoluíam dessa forma antes da era do que a gente conhece hoje. Muito bem, o que mudou e por que a gente tem esse compromisso de translacionar a medicina hoje em dia? E sempre teve, mas hoje cada vez mais com o avanço do conhecimento. Os critérios diagnósticos, depois da era dos interferons, em 93, foram revistos, visando também você começar mais precocemente o tratamento dos pacientes, mas ainda não tinha a possibilidade de você tratar um paciente num primeiro surto clínico, até que em 2001 a ressonância entrou como um critério que ajudava a acelerar você fechar um diagnóstico, que foram os critérios do Ian MacDonald, e depois a revisão de 2006 e agora de 2017, do Thompson, mostram que você pode, sim, numa primeira manifestação, numa ressonância com distribuição de lesão e com presença de bandas oligoclonais,
fazer um diagnóstico precoce dessa doença. Então, foi uma evolução em função do conhecimento da importância de você não ter nenhuma evidência de doença ativa, que quer dizer NIDA, se você fizer um tratamento altamente eficaz e precoce. Então, hoje a gente tem, do nada, no início dos anos 80, 90, quer dizer, desde 1868, né, século retrasado, para muita opção de tratamento. E muita opção boa e muita opção que também não é muito boa. Então, vamos comparar a Joana, que, coitada, em 1970 não tinha absolutamente nenhum desses critérios precoces para o diagnóstico, não tinha tratamento, e que provavelmente evoluiu para uma incapacidade motora aos 28 anos, com a Maria, que é a nossa paciente, que eu mostrei no primeiro caso, de 18 anos, que apresentou aquele surto e que a gente conseguiu fazer um diagnóstico precoce e começou um tratamento e que hoje está muitíssimo bem. Qual é a chance dessa Maria, essa paciente nossa, apresentar incapacidade? Nos últimos 20 anos, o risco de incapacidade motora desses pacientes, após 18 anos de doença, 17 anos de doença, desculpe, caiu para 10%. Então, paciente de 18 anos, com mais 18 anos, 36 anos, a chance dela ter algum tipo de incapacidade diminuiu para 10%, de 60% para 10%, com quase o dobro de tempo. Então, esse decréscimo do nível de incapacidade e de uma evolução progressiva, ele se deve a um monitoramento, ao diagnóstico cada vez mais precoce, ao monitoramento das lesões pela ressonância magnética e a tomada de decisão de mudança de remédio por meio não só da clínica, como da imagem e agora também por meio de biomarcadores. Então, essa é a nossa paciente que teve a chance de ter, como a maioria dos nossos casos, de ser tratada com menos de 1 ano de diagnóstico. E se você coloca aqui no EDSS-4, você já tem um nível de incapacidade motora, pacientes que começaram com menos de 1 ano o tratamento, o tempo para eles atingirem EDSS-4 levou muito mais anos do que aqueles pacientes que começaram o tratamento com mais de 3 anos. É assustador que a gente receba até hoje pacientes com 10, 20 anos sem nunca terem sido tratados. Eu recebi uma paciente semana passada com 30 anos de doença que nunca deram a ela nenhum tipo de tratamento. Então, isso ainda acontece. Como o tempo é cérebro e medula espinhal, a gente quis mais. A gente quer mais, nós queremos mais. E o que a gente quer? Fazer um translacional com a clínica. Então, para cada momento da doença, para o CIS, para o RIS, para a forma surto-remissão, a gente pode avaliar fenótipo de linfócitos T, de linfócitos B, a gente pode monitorar perfil de citocinas pró-inflamatórias, anti-inflamatórias, e a gente pode monitorar não só a incapacidade por meio das escalas, por meio da ressonância magnética, mas também por meio de uma série de marcadores. Então, hoje a gente sabe que alguns marcadores genéticos, como esse tipo de perfil HLA-0405, é associado ao maior número de lesões intracorticais e maior chance desse paciente evoluir com fenômenos demenciais e neurodegenerativos. A gente sabe também, esse foi um estudo feito com a Carmen e o Eduardo Paradella, que pacientes que têm um polimorfismo do RS4774, do C2TA, quando associado ao DRB11501, associado à suscetibilidade para esclerose múltipla, eles terão maior risco de doença, maior risco de doença mais grave do que quem não tem esse polimorfismo. Quando você tem o DRB11501, principalmente os pacientes homozigóticos, você tem maior chance, quando compara um trabalho com a Cláudia, com o Oscar Fernandes, quando você compara com pacientes que não têm DRB11501, quem é positivo, ele, em menos tempo, ele atinge um nível de progressão e incapacidade motora mais grave. Então, é a genética conferindo uma suscetibilidade de gravidade para a doença. E agora, recentemente, a Valéria, que foi minha aluna de doutorado, investigou
também 2 polimorfismos de C2TA, fazendo a escala, comparando com o tempo de doença para atingir diferentes níveis de incapacidade, e a gente viu que esses 2 polimorfismos estão associados a maior tempo para atingir EDSS mais graves. Ou seja, eles são fatores de proteção, se a gente pode dizer assim, eles são fatores de proteção. Esses pacientes têm uma doença menos grave do que aqueles pacientes que não possuem esse polimorfismo, diferente dos pacientes que têm o DRB1 1501. Então, na medicina de precisão, a gente tem que olhar para os pacientes e perguntar o seguinte: esses pacientes são iguais? Esse aqui que tem uma dormência na mão e tem 2 lesões na ressonância, é igual a esse que está com uma tetraparesia, uma diminuição de força nos 4 membros, com uma mielite cervical, e tem uma carga lesional muito alta no encéfalo? Não, são pacientes diferentes. Então, a ressonância também é um biomarcador em vivo. A clínica também é um biomarcador em vivo. E isso a gente está vendo na prática clínica. Essa é uma mulher de 27 anos, com uma neurite óptica direita, com uma pequena dormência no membro superior direito, que apresentava uma lesão na medula cervical, captando o contraste, mas uma alta carga lesional no início da distribuição facial e temporal por meio das bandas oligoclonais, que pode ter o seu tratamento feito precocemente também. Então, como é que esses biomarcadores eles se correlacionam com a incapacidade? A gente tem, então, biomarcadores imunológicos, que são citocinas, quimiocinas, complementos, moléculas de adesão, os marcadores de ruptura de barreira, que são as metaloproteases principalmente, alfa-4 integrina também entraria aqui, que é alvo de um dos medicamentos, como o natalizumab. Os marcadores de perda da mielina, como a proteína básica de mielina, glicoproteína do oligodendrócito da mielina, proteases, os marcadores dos estresses oxidativos e citotoxicidade, né, que são os produtos dos radicais livres, que também podem ser avaliados, os marcadores de lesão neuronal, de dano axonal e de gliose, que são os neurofilamentos, proteína tau, proteína 1433, a proteína ácida fibrilar glial, e marcadores de remelinização, que a gente, infelizmente, ainda não consegue nos seres humanos, mas nos modelos animais, o Nerve Growth Factor e alguns outros vêm sendo estudados na esperança de você remelinizar áreas que são desmelinizadas. Na prática, a gente ainda faz isso como pesquisa, mas cada vez mais isso está sendo translacionado e vai ser translacionado para a prática clínica, e o primeiro biomarcador, que é a banda oligoclonal, motivou um estudo do grupo de Barcelona, que gerou todo um conjunto de atitudes em relação ao diagnóstico precoce para tratamento de síndrome clínica isolada. E até hoje, a associação de biomarcadores como banda oligoclonal e a métrica de lesões em T2 na ressonância magnética, feita aqui em 1.047 pacientes com síndrome clínica isolada, pacientes somente com síndrome clínica isolada, não estavam com surtos e remissões da doença, não. O que mostrou? Que existe, por uma análise estatística extremamente bem feita, que a presença de bandas oligoclonais no líquor, assim como o número de lesões na ressonância magnética, previu um segundo surto clínico e um diagnóstico definitivo de esclerose múltipla. Esses pacientes que tinham bandas oligoclonais, pelos critérios de 2017, já seriam diagnosticados e não precisariam aguardar um segundo surto, mas foram em 1.047 casos. Então, o diagnóstico precoce também pode ser feito por meio de índice de alcance do EDSS-4, lesões na mielina em medula cervical são fatores preditivos de maior gravidade, de você alcançar níveis de incapacidade mais precocemente, e alta carga de lesão na ressonância magnética também são associados à incapacidade, a alcançar em menos tempo índices de incapacidade. Esse é um trabalho feito junto com a professora Cleonice, analisando o perfil também, combinando perfil de citocinas,
com ressonância magnética e com o quadro clínico dos pacientes. Então, o que foi encontrado? Isso foi a tese da Anna Wing, que agora está no Canadá. O perfil de L17 e L22 foram associados a uma maior carga de lesão na ressonância e na atividade de doença. Então, quando o perfil de L17 e de L22, os pacientes coletaram para amostras, para perfil de citocinas, nos mesmos dias, na mesma semana que fizeram ressonância magnética e durante o surto clínico. Então, essa correlação entre imagem clínica e perfil de citocinas mostra que esse é um biomarcador de atividade de doença extremamente importante e relevante e um alvo terapêutico de diferentes fármacos usados hoje em dia. Mas esse estudo mostrou também uma outra coisa extremamente importante, que se você compara caucasianos e afrodescendentes, os pacientes afrodescendentes, eles tinham um perfil de resistência ao corticoide e maior número de lesões ativas do que os pacientes não afrodescendentes com perfil de L17 e L22, também mais grave, se a gente pode dizer assim, do que os pacientes não afrodescendentes. Clinicamente, a gente sabia disso porque artigos do Neurology mostram que os afro-americanos tinham uma doença mais grave que os pacientes caucasianos. Hoje, esse translacional com a imunologia, com a ressonância e com a clínica é confirmado e, portanto, é mais um marcador biológico de atividade de doença e de doença etnia dependente. Então, entre esses biomarcadores, a gente tem o neurofilamento de cadeia leve, que, num primeiro momento, esse produto do citoesqueleto do neurônio, né, da perda axonal, só podia ser visto no líquor, nas plataformas analíticas mais antigas, mas hoje, nessas plataformas de terceira geração, como o Simoa, elas podem ser vistas no sangue periférico. Eu fiz uma preceptoria lá com um grupo de Londres, do Royal London Hospital, e esse é o Simoa que eles têm, é o Simoa maior, o primeiro que foi feito, e essa correlação entre níveis sorológicos e de líquor, ela tem um índice altíssimo de 86 pelo índice de Spearman, ou seja, quando você vê no sangue periférico, é como se estivesse vendo líquor. Daí a importância dessa análise de molécula desse ELISA ultrassensível em picogramas para monitoramento de neurodegeneração, e ele não faz só isso. Essa aqui sou eu e Fabrícia recebendo o Simoa no Instituto Biomédico, no IB. Essas caixas chegaram em plena pandemia, em março de 2020. Ninguém queria abrir o portão para a gente teve que falar com o diretor do Instituto, porque estava tudo lacrado, a gente estava no lockdown e a gente precisava receber, que estava chegando de Miami essa caixa, então somos nós duas recebendo, e hoje ele está instalado. Cadê? Ele está lá instalado. Esse aqui é a parte do laboratório que vocês não conhecem, é o segundo andar daquele prédio de anatomia, onde a gente fez uma obra de bancada, e aí esse Simoa, então, já está instalado lá. Uma forma menor, né, do aparelho, são 3 equipamentos que constituem esse recurso para biomarcadores. Então, vamos ver como é que esses neurofilamentos eles vêm sendo usados na prática clínica, e vamos pegar, então, a síndrome radiológica isolada. Aquele cara que estava andando de bicicleta na lagoa, levou um tombo, e aí foi lá para o Copador, que era ali pertinho, e fizeram uma ressonância magnética dele. Ele está cheio de lesão na ressonância magnética. Nunca teve nada dessas ressonâncias. Isso é uma síndrome radiológica isolada. Ele fez uma ressonância por um outro motivo e descobriu que tem várias lesões com características desmelinizantes. O que eles fizeram? Eles pegaram esses pacientes, e aí, pacientes com síndrome radiológica isolada, e viram níveis de neurofilamento nesse grupo de pacientes, e correlacionando isso com a idade e lesões. E o que eles viram? Você tem níveis muito altos de neurofilamento em pacientes assintomáticos. 451 pacientes foram investigados, e esses pacientes tinham grave comprometimento, níveis elevados de neurofilamento
com uma síndrome radiológica isolada. Essa é uma cortesia do professor Giovannoni, lá de Londres, nesse grupo que eu fiz a preceptoria, e aqui mostrando uma ressonância de um paciente que foi submetido à análise de neurofilamento com síndrome radiológica isolada, com 7.194 picogramas por ml, quando o normal é em torno de 600 picogramas por ml. Então, um paciente totalmente assintomático, com lesões na ressonância, com níveis de neurofilamento elevados. Esses níveis de neurofilamentos, eles também foram associados nos pacientes com síndrome radiológica isolada ao menor intervalo de tempo para evoluir para um segundo surto clínico. Então, além deles, a quitinase 3, que também, aqui o cutoff de neurofilamento mostrando 619, aqui é picogramas, desculpa, picogramas por ml, quitinase 3, 170 picogramas por ml. E aí eles foram associados à presença ou não de bandas oligoclonais. Então, o que acontece? Quanto mais biomarcador você tiver, esse paciente, mais você vai ter parâmetros para definir o diagnóstico altamente ativo, altamente eficaz ou menos eficaz. Em 10 anos de acompanhamento de pacientes com esclerose múltipla, os níveis de neurofilamento foram proporcionalmente acompanhando a evolução para uma forma secundariamente progressiva da doença. Então, existe uma correlação direta de neurodegeneração com o tempo de doença. E existe uma correlação também direta de neurofilamento cortical. Então, pacientes que apresentam maior número de lesões na substância cinzenta cerebral também apresentam maior níveis de neurofilamento no líquor e no sangue periférico, e isso associado à demência, a declínio cognitivo subjetivo. Então, aqui, novamente, repetindo que neurofilamento e quitinase 13 foram associados a maior número de lesões captando gadolínio e a maior número de lesões novas em T2. Então, sempre, tanto quitinase 13 quanto neurofilamentos foram associados a maior carga de lesão e maior número de lesões ativas. Então, a gente tem banda oligoclonal, neurofilamento, quitinase 3, quitinase 1, correlação com a radiologia, com a clínica e com a atividade de doença. Isso é a medicina de precisão. Isso mostra a complexidade quando você vê um paciente desse. Posso dizer para vocês que a gente fica 1 hora, às vezes mais de 1 hora, analisando todos esses dados de um paciente na nossa frente no ambulatório. Então, os pacientes hoje com síndrome clínica isolada ou síndrome radiológica isolada ou uma forma surto-remissão ativa ou inativa, se você pega um paciente com síndrome clínica isolada ou síndrome radiológica isolada, é aquele comecinho ou antes do comecinho clínico, você já vê níveis no líquor de citocina de L8, em todos os grupos, não só nas formas de adulto, como nas formas também pediátricas das doenças, mostrando que você tem elevados níveis de neurodegeneração, aqui mais de 1802, aqui menos de 1802, em pacientes, em crianças e em adultos com síndrome clínica isolada. Então, é impensável hoje você esperar esse paciente progredir, esse paciente fazer muitos surtos e esperar anos para começar a tratar. O tratamento precoce, o tratamento aqui é o tratamento que vai fazer diferença entre uma incapacidade motora ou uma vida produtiva ou não. Então, tem vários estudos mostrando esses níveis de neurofilamento nas formas progressivas da esclerose múltipla comparado aos controles, na esclerose lateral amiotrófica, onde isso é muito mais elevado, obviamente, é uma doença muito mais neurodegenerativa, quitinase 3, associada no líquor também à progressão da doença, altamente associada à progressão, mas a gente pode fazer no sangue periférico, no CIMOA, e GFAP também correlacionado com marcadores de lesão na ressonância magnética, nas formas não só recorrente e remitente, como progressiva, os níveis de neurofilamento e de GFAP, que estão no kit do CIMOA, associados à maior incapacidade desses pacientes.
Aqui também mostrando lesões de substância branca associada à progressão, deixa eu passar isso aqui. E outro biomarcador em vivo é o PET, que a gente tem lá no hospital, lá no fundão, que mostra ativação microglial. Imagina, ativação microglial. Então, vamos pegar esse quadradinho aqui. Ativação microglial está associada à lesão tecidual, neurodegeneração, perda axonal e black holes, buracos negros. A gente pega aqui, então, a ressonância, esse pedacinho inteiramente normal, numa sequência de 3 Tesla de alto campo magnético mostrando cinza, não tem nenhuma lesão branca, nenhum black hole. Aí você vai aqui, olha, tá aqui o flare, o T1. Quando você faz o PET, você vê ativação, o PET marcado, ele vai mostrar já a ativação microglial. Então, mesmo substância branca de aparência normal, você já tem ativação microglial, você já tem neurodegeneração acontecendo. Então, por isso os biomarcadores, o paciente pode estar clinicamente bem, ele pode estar com uma ressonância que não mostra lesão nova, que não mostra lesão captando gadolínio, mas se ele aumentar nível de neurofilamento, ele está fazendo neurodegeneração e você está autorizado, num futuro bem próximo, a trocar o fármaco por uma droga mais eficaz. Outros biomarcadores incluem substância beta-amiloide, que está associada a maior nível de carga em T1, e a substância beta-amiloide está associada também, quanto maior, ao maior nível de incapacidade na escala do EDSS, que é aquela escala de incapacidade motora. Aí a gente pega as características demográficas, né? Paciente mais idade, afrodescendente, quando a doença vai curtos, com alta carga de lesão, tudo isso está associado o quê? Aos biomarcadores. E eu costumo falar isso e mostrar esse slide para que, quando você está falando com médicos, né, com um grupo maior de pessoas que estão ali na linha de frente, eles falam assim, puxa, mas a gente não vai fazer isso daí, a gente não vai fazer biomarcadores. Sim, não vai fazer. Não vai fazer em tudo e todos. Isso ainda está em nível de pesquisa. Mas o que isso mostrou? Que aquilo que a gente já sabia, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista clínico, paciente com mais idade, começando a doença mais tardiamente, com muito surto, intervalo pequeno entre um e outro, com manifestação motora que não melhora, afrodescendente, que apresenta uma ressonância com alta carga de lesão, tudo isso está associado o quê? Aos biomarcadores que hoje a gente pode fazer no sangue periférico e no líquor. Então, sabendo disso, você se sente autorizado a entender a gravidade maior dessa doença, porque é isso aqui que, confirmado por meio dos mecanismos imunológicos, neurodegenerativos e genéticos, faz com que esse paciente evolua para um nível de incapacidade muito alto, para o EDSS alto. Então, dentro desse grupo, a gente tem a neuromielite óptica, que é uma doença à parte, e que a professora Cleonice vem fazendo todo o perfil de aquaporina 4 e de MOG nos nossos pacientes. Eles são fundamentais. Um paciente com o primeiro surto clínico, uma neurite óptica, ou uma mielite, ou com uma síndrome de tronco cerebral, que tiver a possibilidade de ter esse biomarcador positivo, ele tem um diagnóstico precoce, começa um tratamento precoce, com uma droga geralmente muito barata, que é a azatioprina, e ele nunca mais, ele tem chance de nunca mais ter nada na vida, se for bem acompanhado. É o caso dessa paciente aqui, que fez uma diplopia, uma visão dupla em 2006, e meses depois uma perda visual importante, e que começou um tratamento com azatioprina e nunca mais apresentou nenhum tipo de lesão, que é diferente da possibilidade dessas duas, da evolução dessas duas pacientes, com essa aqui com uma perda visual bilateral, com uma tetraplegia que evoluiu para óbito, e dessa outra paciente que também apresentou uma evolução muito grave, são pacientes muito antigas, dos anos 80, onde você não tinha ainda um diagnóstico precoce e a possibilidade de impactar esse quadro. A professora Cleonice também tem feito anti-MOG, então esse é um paciente que fez um quadro de chikungunya, e pós-chikungunya ele fez um quadro do tipo neuromielite óptica com lesão de tronco, com soluços incoercíveis,
cujo antimog foi positivo por CBA e permitindo, então, um diagnóstico e um tratamento com uma droga anti-CD20 e controle da doença. Então, na decisão terapêutica, os biomarcadores de decisão terapêutica, eles são extremamente importantes. E aí, rapidamente, eu já estou terminando, o que a gente quer hoje nessa doença é nenhuma atividade de doença, nenhuma doença ativa, doença inteiramente controlada. Então, atrasar a progressão, reduzir os surtos, prevenir lesão nova em T1 e não ter atividade de doença é o nosso target, o nosso alvo. E para isso a gente precisa da ajuda desses biomarcadores. E aí o limiar clínico, que a gente sabe que não é seguro, que esses pacientes aqui embaixo estão fazendo uma série de eventos que a gente não via e que agora consegue monitorar, permitem que a gente descreva e que a gente escolha, dentro desse momento em que esse paciente se apresenta, na janela de tempo que ele se apresenta, o melhor tratamento e um tratamento cada vez mais precoce para ele. Então, janela terapêutica está associada ao conhecimento dessa doença, e quando você vê um paciente numa fase bem assim inicial, clinicamente, muitas vezes você se pergunta, ele está começando essa doença agora, ou ele começou lá atrás, antiga, silenciosa, já cheio de lesão? Então, geralmente é isso aqui que a gente vê. É um paciente que já chega para a gente com uma carga lesional alta, com uma doença começando antes. Por isso é importante esse painel de investigação que todos os pacientes com eventos clínicos fazem. Tratamentos, eu vou passar rapidamente, a gente tem as drogas de reconstituição imune e as drogas imunomoduladoras, imunossupressoras, e eu só vou chamar a atenção para os fundamentos da tomada de decisão. As drogas menos eficazes, quando são trocadas para as drogas mais eficazes, os níveis de neurofilamento chegam para valores normais. Não, os níveis de quitinase 3 também chegam para valores normais. Quando você tem drogas menos eficazes usadas durante 20, 30 anos, você está levando esse paciente a uma doença mais grave neurodegenerativa. Do ponto de vista translacional, nosso laboratório fez a investigação de 7 casos de pacientes com drogas de altíssima eficácia de reconstituição imune, esse é um trabalho feito aí na Unirio também. E um desses pacientes, isso aqui é dificílimo de se conseguir, mas assim, nós tivemos 7 pacientes, pacientes meus e pacientes da Cláudia, e um paciente do Gutenberg, e um desses pacientes não respondeu a uma terapia de reconstituição imune, que é que nem um transplante de medula óssea. E aí, como tinha sido descrito um marcador genético de falha terapêutica, a gente foi investigar isso, e esse paciente realmente era uma paciente homozigótica polimórfica para variante descrita de falha terapêutica, e ela falhou ao alemtuzumab. Por que eu estou mostrando isso? O ideal é que a gente fizesse um perfil, né, dessas variantes genéticas para tomar a decisão de que tipo de tratamento ele vai fazer para ele não perder tempo e fazer a falha terapêutica com uma droga tão agressiva como a alemtuzumab, que é uma droga de reconstituição imune, que leva a tiroidite, que leva a uma série de fenômenos de autoimunidade, e que não, no caso dela, não respondeu. Então, pacientes tratados com drogas altamente eficazes diminuem os níveis de neurofilamento e de proteína tal, que são correlacionados com a atrofia cerebral. Então, é muito importante. Então, várias drogas, natalizumab, fingolimod, que são drogas altamente eficazes, vêm impactando o quê? O nível de neurofilamento, de proteína tal, quitinase 3, e por isso, cladribrina, se vocês olham aqui, que também é uma droga de reconstituição imune usada em linfoma, em leucemia, e agora numa dose diferente para paciente com esclerose múltipla, aqui com quase 3.000 de neurofilamento, na hora que o paciente começa a tomar, ele vai para vai para 600, vai para o nível quase que normal de neurofilamento. Então, é impressionante o quanto o impacto desses fármacos vem evoluindo para melhora e para o controle dessas crises. Eu estou falando isso porque a nossa Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, como sempre atrasados, não só nas vacinas, mas como na possibilidade de acesso de tratamento de alta eficácia para os pacientes com doenças desse tipo e outras doenças também, ele exige que esses pacientes passem por uma
por um escalonamento durante anos de drogas de baixa eficácia. E aí esse split da pirâmide que a gente quer fazer desde o início, de já começar com drogas que vão impactar em neurodegeneração, é muito difícil, mas a gente, na maioria das vezes, consegue fazer. O que a gente queria era um pouco mais de tranquilidade para, sabendo do que a gente sabe hoje em termos de biomarcadores e de neurodegeneração, a gente conseguisse impactar ainda mais rapidamente isso. No futuro, o que a gente está vendo, em alguns casos, eu não sei se tem outras pessoas lá do serviço ouvindo, a gente viu recentemente, nessas últimas 2 semanas, 2 pacientes, um com 20 anos, outro com 30 anos de evolução, totalmente assintomáticos. Então, essas remissões durante muito tempo, 15, 20 anos, elas começam a ser consideradas praticamente cura. Imagina, primeiro falar em biomarcador, segundo, falar em controle total da doença, e agora falar em cura em esclerose múltipla é realmente o mundo novo, é o futuro que chegou. E aí, nessas considerações finais, eu quero chamar a atenção para a importância desses critérios diagnósticos da doença que realmente nos desafia, né, que a gente pode hoje ter fatores preditivos de progressão, da importância, né, de você monitorar a carga de lesão, a manifestação neurológica, o fenótipo imunológico, a resposta ao tratamento, que a gente pode usar esses dados de acordo com as características clínicas e demográficas, e a gente pode impactar por meio, né, de biomarcadores clínicos e agora de biomarcadores de neurodegeneração esses pacientes, e nenhuma evidência de doença ativa que é unida incluirá cada vez mais múltiplos marcadores, e esses biomarcadores com certeza vieram para ficar. Então, quem não pode fazer, essa rotina deve incluir o armazenamento de amostras biológicas, de preferência no local onde não falte luz. Então, esse aqui é o nosso menos 80, que já passou por maus bocados durante o ano passado, esse ano também. A nossa plataforma é um torrent e a nossa plataforma Simoa, e aqui a Fabrícia trabalhando. Então, investir em pesquisa é sempre extremamente importante. Eu estou só mostrando o robô do Simoa, o robô da plataforma Ion Torrent trabalhando. Ele trabalha 13 horas durante a noite. Então, o nosso pânico aquele dia foi que faltasse luz e todas essas amostras, assim, R$200 mil de trabalho seriam perdidos naquele momento. Então, neurociência translacional otimiza a saúde, otimiza manejo terapêutico, avança no conhecimento e tem um impacto social e humano que é incalculável. E, para isso, a gente tem o apoio de uma série de agências de fomento, da Aliança Cavernoma, do Renesica, do CNPq, da FAPERJ. A FAPERJ tem sido incrível, e eu quero sempre agradecer a todo esse grupo maravilhoso de parceiros que a gente tem, de professores, de alunos, de pós-docs, de iniciação científica, enfim. Obrigada. Eu acho que eu me estendi um pouquinho, mas eu acabei falando o que é esclerose múltipla. Sonisa, realmente eu não sabia o que era esclerose múltipla nesta profundidade. Exatamente. Confesso, Sonisa, meia culpa. Sério, Carlos? Valeu muito, Sonisa, valeu muito. Sonisa, foi excelente, foi excelente. Você se estendeu um pouco, mas eu acho que você trouxe um panorama, e assim, além de um panorama geral, você trouxe a ponta do conhecimento. Eu mesmo já tenho 4 grandes perguntas para você, eu quero sempre dar oportunidade para os alunos, né, colocarem. A Carolina falando, olha, a palestra foi ótima, gostou muito. Carolina Volmer, aluna do programa. Então, assim, eu vou aguardar aqui as perguntas, ou da Carmen, ou dos alunos, quem quiser se pronunciar. Eu tenho algumas. Vai aí, Fábio. Como eu tenho algumas, eu posso ir falando aos poucos. Deixa eu só abrir aqui. A primeira é bem mais simples. Algumas são técnicas, outras nem tanto. Você mencionou, principalmente, Sonisa, com relação à neuromielite óptica, a questão do uso de marcador do aquaporina 4. A aquaporina 4, ela é um marcador de astrogliose. Assim, para a questão fisiológica específica, toda astrogliose vai exibir, ou astrogliose reativa vai exibir um aumento de aquaporina 4. Pelo menos é assim que a literatura coloca. E em algum momento você colocou que seria específico para altamente específico. É o anticorpo anti-aquaporina 4.
Pois é, isso me chamou a atenção. Como um marcador que é visto em termos fisiológicos praticamente específico... Não, o anticorpo não. O anticorpo no sangue periférico, não. Não, o anticorpo para... É o anticorpo. Claro. É porque você foi falando e realmente a gente... Não, tá ok. Tá claro. É o anticorpo anti-aquaporina 4. Claro. É o anticorpo que é formado no sangue periférico. Ele atravessa a barreira, ele vai ali para o pé do astrócito, onde você tem vários canais de aquaporina, e ele destrói o astrócito. Não é formação... É uma astrocitopatia. É uma doença extremamente grave. Não é formação intratecal de anticorpo, no caso. Não. Ele é formado no sangue periférico. Ah, ok, viu? Ótimo. Então, o técnico me respondeu. Você foi, vai com a cor aí na porta, marcador, e às vezes você vai falando rápido, pode ser que eu não tenha entendido, mas é o anticorpo perfeito. Uma coisa que me chamou muito a atenção, Sonisa, deixa eu ver aqui, mais elogios da Janaína, da Marcela, ó, maravilhosa, excelente palestra, obrigado, professora. Imagina, obrigada. Uma das coisas que me chamou a atenção, Sonisa, também, é a questão dos exames de líquido cefalorraquidiano, que, obviamente, até pela natureza do seu projeto, do seu laboratório, obviamente que é uma estrela, né? É fundamental para as análises que você faz, ou pelo menos é muito importante, né? E assim, eu posso te dizer, talvez você concorde comigo, em livros-texto, quando você vai pegar a parte de diagnóstico de esclerose múltipla, livros-texto atuais, edições desta década, vamos colocar assim, você tem a forma que se coloca o diagnóstico de esclerose múltipla são os sinais clínicos, obviamente, desde sempre, a ressonância magnética, então a neuroimagem, né, como muito importante, você colocou muito bem isso na palestra, mas vamos colocar assim, a novidade dos biomarcadores é colocada de uma forma assim, olha, tem sido desenvolvidas análises de biomarcadores, mas eles são muito específicos, muito inespecíficos. Então, citam as bandas oligoclonais, tá? Então, formação intratecal de imunoglobulinas, né? Então colocam de uma forma muito específica. E aí, assim, a gente sabe que, por exemplo, citar aumento de proteínas, pleocitose mononuclear, esse tipo de coisa. Eu queria que você comentasse um pouco isso na questão dos livros-texto. Se provavelmente não chegou em tempo, e talvez, provavelmente a hipótese é essa, mas eu queria que você comentasse, chamar atenção para os alunos que estão assistindo, né, quando a gente traz alguém que está especialista na ponta do conhecimento, né, como é a professora Sonisa, como isso é importante, né? E como é uma luta grande dos pesquisadores que estão nessa ponta para colocarem frasezinhas, né, ou parágrafos, ou eventualmente páginas, nos livros-texto, né, para que os alunos que estejam se formando em medicina e, de repente, não são especialistas na área, obviamente que os especialistas vão ter acesso a essa informação, mas os farmacêuticos, os biomédicos vão trabalhar na área de análises clínicas e, de repente, não tem contato. Eu queria que você comentasse um pouco isso, se eu estou muito errado, o que você acha? Não, tá perfeito. Foi ótima a sua pergunta, porque você falou de dois aspectos que são importantes a gente chamar atenção para eles. A sensibilidade e a especificidade. A sensibilidade da ressonância magnética para a lesão da mielina é extremamente alta. A especificidade é extremamente baixa. A sensibilidade e a especificidade nem sempre caminham juntas. Quase e por isso, caminham juntas, né? E por isso, diferente do anticorpo anti-aquaporina 4, que você tem alta sensibilidade e alta especificidade para neuromielite óptica. Sim. Mas no caso da ressonância, quando apareceu a ressonância, e que todo mundo fazia diagnóstico de esclerose múltipla por ressonância magnética, isso gerou uma série de overdiagnóstico, porque você tem doença microangiopática cerebral, você tem acidente vascular cerebral, você tem doença de Lyme, você tem neurosarcoidose, você tem uma série de doenças, neurosífilis, que podem dar um quadro, lúpus, doença de Sjögren, igualzinho, a ressonância é igual a do paciente com esclerose múltipla, ou pelo menos muito parecida. Então, por que é importante, aí saindo da ressonância, indo para os biomarcadores, neurofilamento, proteína tal, proteína 1433,
GFAP, eles vão estar aumentados em todos os fenômenos neurodegenerativos, na doença de Alzheimer, na esclerose lateral amiotrófica. Eles são altamente sensíveis para marcadores de neurodegeneração e altamente inespecíficos para a esclerose múltipla. Mas quando a gente fala deles, a gente está falando de monitoramento, de resposta ao tratamento no impacto da neurodegeneração. E aí, o que se pensava que era uma doença lá tardiamente neurodegenerativa, mas que era uma doença muito mais autoimune, inflamatória, a gente vê que precocemente ela é neurodegenerativa. Então, a gente não está falando de especificidade para o diagnóstico, mas sim para o impacto dessa doença na degeneração do sistema nervoso central. Em relação à banda oligoclonal, a mesma coisa. Você tem banda oligoclonal no lúpus, no Sjögren, no Lyme, nas doenças, outras doenças inflamatórias. Ela não é específica, mas ela é altamente sensível. Em 90% dos pacientes com esclerose múltipla, você tem a presença de banda oligoclonal. E quando você não tem, você deve ficar, tipo assim, red flag, ficar de pé atrás, porque você não está encontrando um fenômeno inflamatório intratecal. E aí, eu não sei se vocês vão se lembrar daquele slide lá do começo, quando eu falo da síndrome clínica isolada e da síndrome radiológica isolada. Ali do lado direito, né, em destaque está afastar doenças infecciosas, outras doenças autoimunes. Por quê? Pela falta de especificidade da ressonância e muitas vezes da clínica e de qualquer outro marcador que a gente falou aqui. A gente não está falando de especificidade, a gente está falando de impacto nos fenômenos evolutivos e degenerativos dessa doença, afastando outras causas. E aí, como o Charcot falava, esclerose múltipla é um diagnóstico de exclusão. Eu parti do princípio, quando eu comecei a mostrar aos pacientes, que eu havia excluído todas essas outras possibilidades, todas as doenças infecciosas, tudo. E é interessante a sua pergunta também pelo seguinte: com essa história da gente excluir sempre, do cuidado nosso de fazer exclusão de diagnóstico, imagina você começar um imunomodulador num paciente, por exemplo, com Zika vírus. A gente se deparou com o quê, Pablo? Com pacientes quadros MS-like por Zika, com quadros neuromielite óptica-like por chikungunya. A gente publicou agora um artigo mostrando isso. E com a Ana Tereza Vasconcelos, qual não foi a nossa surpresa quando, pegando os pacientes com quadros de MS-like e neuromielite óptica-like, e fizemos o exoma deles e o HLA, os pacientes compartilham os mesmos alelos de suscetibilidade para esclerose múltipla e para neuromielite óptica. Pós-chikungunya. Então, da palestra. Esse mimetismo molecular que a gente sabe que existe, ele vai acontecer para quem já tem suscetibilidade genética para isso. Mas a sua pergunta ela foi muito boa, porque a gente partiu excluindo outras causas. Então, nesses casos, o monitoramento de biomarcadores é para ver que temos que diagnosticar precoce, temos que tratar precoce e temos que tratar com fármacos de alta eficácia. E não podemos relaxar nisso, porque é o paciente que vai viver até os 70, 80 anos e vai viver 40 anos cadeirante, se você não atuar precocemente. Então, para isso, essa sensibilidade é muito alta. Perfeita. Se a palestra foi perfeita, essa resposta foi perfeita. E aí emenda uma das minhas perguntas, outra, estou aguardando ver se alguém tem mais, que é justamente, você deu o gancho para esse screening inicial, né? Obviamente que a tecnologia e os custos de fazer um screening de biomarcadores são custos mais altos, ainda não sei, para vários desses biomarcadores, eu imagino que você não tenha a demanda, né? Ou não são de uso tão rotineiro
assim quanto outros exames laboratoriais ou outros marcadores. Você tem biomarcadores mais atípicos e mais típicos, imagino que isso vai interferir nos custos e, por exemplo, no equipamento que você usa para olhar em sangue periférico, que aí as concentrações devem ser mais baixas, e aí você pode falar um pouco. Mas dentro dessa linha, né, uma afirmação que eu faço, e baseado na sua palestra, você pode complementar. Com esse screening inicial, que dá essa ideia da neurodegeneração, como você colocou, ele traz, ele pode indicar o melhor tratamento. Pelo menos eu parto desse princípio. Você, a partir desses sinais, desses diferentes sinais que se apresentam, desses biomarcadores, você pode indicar, olha, o melhor tratamento é esse. Não seria, e aí pensando num cálculo frio, né? É óbvio que quando a gente está lidando com vidas e qualidade de vida de uma pessoa, né, o ideal é que a gente pudesse usar todos os recursos possíveis. A gente sabe que na realidade do Sistema Único de Saúde, e mesmo no sistema particular, né, você utilizar os maiores recursos possíveis nem sempre, aliás, nem é o indicado, né, dependendo de alguns casos. Mas não seria mais barato, né, em termos de qualidade de vida, aquela pessoa vai continuar produzindo a vida inteira, não vai precisar eventualmente ser sustentada se a pessoa for parar numa cadeira de rodas, enfim. Não vai ser mais barato para o Estado, para o sistema de saúde, você ter algum tipo de plataforma nesse sentido e orientar o tratamento, porque custo com medicamento e a própria pessoa, a qualidade de vida dessa pessoa, né, e a permanência dessa pessoa como uma pessoa produtiva. Eu queria que você comentasse alguma coisa nesse sentido. Assim, nós temos a Academia Brasileira de Neurologia tem um departamento, que é o Departamento Científico de Neuroimunologia, que abarca exatamente essa questão, esse desafio, que é fazer valer junto ao Ministério da Saúde nessas doenças raras e de alta complexidade, a dispensação de fármacos também de alta complexidade que vão impactar a farmacoeconomia e a vida social e humana desses pacientes. É difícil você incluir, não é fácil, a gente já incluiu assim, um número grande de possibilidades. O que a gente precisa talvez seja diminuir o leque de opções, porque o custo entre uma beta-interferona, que atua muitíssimo pouco ou quase nada, e uma alemtuzumab, que é altamente eficaz, não é muito diferente, sendo que um vai continuar a neurodegeneração e no outro a chance de você ter impactar essa evolução é muito mais alta. Agora, você não consegue fazer esses gestores entender isso. Eu já usei um termo falando assim, olha só, se você não autorizar a troca desse medicamento, esse paciente está fazendo falha terapêutica, eu vou mostrar para você que ele tem pedaço de cérebro no sangue. Você fala assim, porque é assim que ele vai entender. Com certeza. Isso está provado. Está provado. Mas eu acho que, como o CEMOA, eu acho que a gente precisava de uma atitude política da Unirio, no sentido de parcerias, sabe? Ou com startup, ou sei lá, com outros laboratórios privados. O Neurolife até me procurou, falando que queria fazer uma parceria conosco, porque não interessa a eles ter uma máquina tão cara. Essa máquina hoje está custando R$1 milhão. Os nossos kits, Larissa e Andressa, que estão aí, Elielson, os nossos kits são muito caros. Então, assim, a gente está fazendo como pesquisa, mas a gente queria poder oferecer isso como rotina específica para quem trabalha com isso, né? Sair pedindo para tudo e todos. Uau. E talvez o grande apelo, e aí a vantagem da não especificidade é essa, o grande apelo da gente ter essa máquina seria que isso fosse usado para as doenças neurodegenerativas, esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, entendeu? Não só nas doenças que a gente pesquisa. Isso é possível. Isso precisa realmente... agora com a pandemia está tudo tão parado, né? Mas isso é uma estratégia para a gente fazer o laboratório receber recursos, né? Os laboratórios, de uma maneira geral, essas parcerias público-privadas, que dependem de uma política institucional, que eu acho que está favorável para isso, mas também eu não vejo caminhar, mas enfim, e que depende
a nossa parte, acho que a gente já está fazendo, né? A gente equipa muito bem um laboratório de pesquisa e ele pode crescer com parcerias público-privadas, oferecendo esses recursos que só nós temos. Em toda a América do Sul não existe CIMOA. A gente está recebendo do Brasil inteiro, Porto Alegre, Bahia, tudo, pessoas querendo fazer pesquisa conosco. Acho que, Larissa, você teve uma reunião hoje, não teve, com alguém lá de Salvador, com a universidade? Não teve, Larissa? Oi, gente, boa noite, licença. Tive sim, professora. Hoje a gente teve uma reunião com o pessoal da Universidade Federal da Bahia, que eles têm interesse em fazer neurofilamento nos pacientes de Parkinson. E a gente estava conversando exatamente para poder alinhar tanto os orçamentos dos kits que eles precisam comprar, quanto a gente poder começar esses testes, porque eles já até têm todos os pacientes coletados e armazenados. E é muito interessante porque essa equipe, eles não têm um laboratório fixo, então eles estão assim, indo de parceria em parceria. E isso é bom para eles e maravilhoso para a gente, porque a gente consegue desenvolver o teste, consegue, né, publicar mais dados e buscando essa parceria para a gente conseguir fazer mais pesquisas com esses pacientes. É, muito legal. É isso, Pablo. Acho que a gente está, assim... o Brasil inteiro está querendo essa parceria com a gente. Acho que a única pessoa, o único grupo que ainda não quer muita parceria é a neurologia mesmo, da própria Unirio. Mas isso é uma outra história. Mas, assim, muitos parceiros, muitos grupos querendo fazer essa parceria com a gente. E a gente muito afim de colocar isso para funcionar, né? Pois é, né? Tem uma plataforma otimizada para pesquisa, mas que, eventualmente, o sistema de saúde, em casos específicos, pudesse também usar, né, como ferramenta diagnóstica. Né? Eu acho que essa ideia seria essa a intenção, talvez em um momento, né, tardio. Diga. Só para chamar a atenção sobre a importância disso, vem se falando muito de declínio cognitivo em pacientes com Covid, né? Sim, sim. Sim. E o primeiro trabalho foi uma letter que saiu no Journal of Neurology and Neurosurgery, Neuropsychiatry, foi exatamente usando o CIMOA, mostrando o que o neurofilamento estava elevado em pacientes, mesmo sem manifestação neurológica, durante a fase aguda do COVID. Então, você tem um gatilho já desde o início, e esses pacientes saem, a gente está vendo isso, o grupo lá do Gafreguinli, da Elisa está aí? Não, né? Elisa não pôde participar hoje. Elisa é da medicina e ela está fazendo iniciação científica conosco há 2 anos. Elisa é brilhante. E ela está indo para o Gafre ver os pacientes com a Karina e fazendo avaliação neuropsicológica, tudo isso, e coletando para neurofilamento. Então, a gente vai ter o nível de neurofilamento nos pacientes com alterações cognitivas pós-Covid, que é uma coisa que ninguém nunca fez. Faz na fase aguda, mas não faz. Então, assim, a gente tem muita coisa em andamento com o Covid e esses marcadores genéticos e biomarcadores e transcriptoma. Está tudo acontecendo, não assim como a gente gostaria que acontecesse, porque a gente está otimizando o recurso que a gente tem, mas eu acho que nos próximos meses está para sair muita coisa boa. Legal. Muito importante para a Unirio. A gente precisa ter luz só. Internet. Isso é surreal, né? Não, a gente está falando nisso, não tem que ter internet. Está falando a ponta do conhecimento, da ponta, uma ferramenta que é fundamental para doenças neuroinflamatórias, neurodegenerativas, e aí falta energia, né? Suprimento de energia durante 24 horas. Né? Enfim, parece que a gente está em condições de subdesenvolvimento, né? Que não deveria ser o caso do Brasil. A Larissa está colocando aqui que essas parcerias já funcionam muito bem em outros países, né? E falou também que a energia está tirando a tranquilidade dos sonos de todos vocês. Eu sei pelo que a Fabrícia colocou. A minha última pergunta, Sonisa, eu acho que vai ser mais curta, para a gente também encerrar. Você chegou em um dado momento falar, né, do BDNF, do NGF, que ainda são marcadores que vocês ainda querem avaliar melhor. Se eu não estou enganado, eu posso ter perdido na hora, quando eu fui anotando meio rápido aqui.
dentro da literatura para esclerose múltipla, o que você acha da prática de exercícios físicos? Porque, bom, a gente sabe que a prática contínua de exercícios físicos orientada, ela, por exemplo, aumenta a BDNF no cérebro. E BDNF, ele tende a ser neuroprotetor em quase todas as situações, né? Então, eu queria só que você comentasse alguma coisa rápida nesse sentido, o que existe dentro do universo da esclerose múltipla. Muito boa pergunta, Pablo. Assim, o que existe é que exercício físico está associado a uma melhor evolução dos pacientes. Isso hoje é rotina dentro do protocolo de tratamento, você mandar o paciente para academia, fazer aeróbica. A gente tem pacientes que ganham maratona, esses pacientes são incentivados desde o início a fazer muito exercício físico. Por todos esses aspectos que você está falando, porque o exercício físico é um anti-inflamatório natural, né? O exercício físico, ele produz irisina, né? A gente publicou na Nature Medicine aquele artigo falando isso. Fez um bom barulho agora no final do ano passado, né? Pois é. Então, a gente tem a irisina atravessa a barreira hematoencefálica, ela melhora a plasticidade cerebral, plasticidade sináptica. Então, assim, não tem como você não falar nisso em qualquer doença, né? Qualquer doença que tem um componente neurodegenerativo. E na esclerose múltipla, que há poucos anos atrás os outros colegas recomendavam que você não fizesse exercício físico para não ficar com o corpo, olha que coisa louca, para o corpo quente, porque isso poderia provocar surto. Isso é o maior desatino, A interpretação do fenômeno de Uthoff, que é quando você expõe um paciente a um calor intenso, aquelas placas desmelinizantes, o impulso nervoso passa mais lentamente e, transitoriamente, ele pode ter um desconforto. Isso não tem nada a ver com exercício físico. Absolutamente nada. Então, o exercício físico é altamente recomendado, ele diminui citocina pró-inflamatória em sangue periférico, mas a medida desses marcadores de regeneração, ela ainda não é feita em seres humanos. Ela é feita em modelos animais. Sim. Olha, eu agradeço muito a sua participação. Foi excelente essa aula. Foi uma palestra, mas foi uma aula, mais que uma aula no sentido de trazer de trazer a ponta do conhecimento, né? Então, os alunos e nós, professores que acompanhamos aqui, nós fomos privilegiados em testemunhar, em aprender um pouco mais, né? Como colocou bem a Carmen, eu não sabia o que era esclerose múltipla, né? Então agora nós temos uma boa noção. Bom, agradecer muito a sua presença mais uma vez, Sonisa. Eu que agradeço, Pablo. Acho que foi uma palavra final, enfim. Então, eu acho que, bom, primeiro eu quero agradecer a todos que ficaram até agora, né? Eu acabei falando um pouco demais, mas eu estava assim muito ansiosa no sentido de passar para aqueles que não acompanham o nosso trabalho o quanto a gente está interessado em parcerias, em fazer as coisas acontecerem no Instituto Biomédico, e o quanto a gente tem como objetivo fazer o Laboratório de Neurociência Translacional de fato ser um laboratório ativo, com bastante participação dos alunos, da iniciação científica, do mestrado, do doutorado, e assim, também sensibilizar e que vocês, alunos, inspirem outros para entender a ciência como um aliado no tratamento, no impacto na saúde, como a gente está vendo aqui, na vida das pessoas, né? Eu acho que essa é a mensagem, ciência sempre, vamos investir em ciência e vamos tentar parcerias institucionais na própria Unirio para que essas coisas não acabem sucateadas, como infelizmente a gente vê em tantos locais. Então, agradeço muito vocês terem ficado aqui até essa hora e obrigada. É isso. Gente, com isso, nós vamos encerrar então a transmissão, agradecendo mais uma vez a presença da Sonisa. Carmen quer falar uma palavra. Carmen, fala. Agradecer rapidamente a bela aula. Valeu. Obrigada, Carmen. Obrigada também pelas parcerias lá no laboratório. A gente perturba bastante você. Beijo. Isso. Um abraço, boa noite a todos. Abraço, boa noite para todo mundo. Obrigada. Tchau.